A defesa dos direitos de crianças e adolescentes esteve em discussão nas últimas 2 semanas por conta da eleição para os conselhos tutelares em todo o país. Instância importante de democracia participativa com caráter comunitário local. Os conselhos tutelares estão na mira de grupos religiosos que desejam impor a sua pauta. A sociedade se mobilizou com campanha boca a boca em redes sociais e conseguiu garantir grande presença de votantes e um resultado mais plural. Bom, hoje aqui no estúdio a gente tem a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos e vamos conversar sobre os direitos de crianças e adolescentes na perspectiva do ECA. Estamos com Adriana Guimarães, assessora de projetos do Fundo Brasil, Daniel Serra Azul Guimarães, que é promotor de justiça, trabalha há 3 anos na pauta da infância e da adolescência e integra o coletivo Transforma MP, e a Regina Lúcia Santos, da Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas, a Amparar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vamos começar com o Conselho Tutelar, então? O que vocês acham desse resultado das eleições para o Conselho Tutelar? Porque, ao mesmo tempo que a gente teve uma grande participação, grande discussão, dá para a gente dizer que os resultados foram positivos de fato? Eu acho que a gente ainda tem que aguardar um tempo, né, para fazer esse balanço mais acurado. Mas a gente sabe que os conselhos, na verdade, já há alguns anos vinham com uma dominância muito forte de conselheiros com uma pauta bastante conservadora, ligadas a igrejas neopentecostais que trocaram, na verdade, não defendiam o que está colocado no ECA para a criança e o adolescente. Ou seja, isso não é uma discussão desse momento atual. Os conselhos já tinham, então, conselheiros... Eu, Regina, presenciei já quase 20 anos atrás a iniciativa dessas denominações neopentecostais em abarcar, na verdade, a estrutura do Conselho Tutelar. Sim. Né? Já há quase 20 anos. Sim. 17, 19 anos. O que mudou nesse momento? Acho que, primeiro, a polarização que se encontra, né? Mas a sociedade civil resolveu fazer uma discussão de voltar o Conselho Tutelar para a defesa mesmo do ECA e da criança e do adolescente. Então, se acirrou, eu acho que a minha avaliação é que foi positivo, porque é um conselho que estava todo dominado por uma pauta conservadora. Sim. Hoje está mais plural, eu acho que essa eleição trouxe de volta uma pluralidade que já não existia há algum tempo nos conselhos tutelares. Que bom, num momento conturbado politicamente, tem um resultado positivo. Agora, Daniel, você me falava que trabalha atualmente mais na área da educação. Durante essas eleições para o Conselho, se falou muito nessa agenda conservadora e como o conselheiro, de repente, podia ajudar a implementar um pensamento conservador nas escolas. Seria possível, como na área da educação, qual o impacto que teria um conselheiro mais conservador e como isso poderia prejudicar as crianças e adolescentes? Bom, o Conselho Tutelar ele é uma instância muito importante de proteção dos direitos da infância e da juventude. E eu acho que o momento que a gente está vivendo exige que a gente coloque, vamos dizer, relacione alguns temas, porque senão a gente não consegue enfrentá-los. Hoje é difícil a gente pensar em qualquer questão relacionada com direitos da infância e da juventude, a socioeducação, a criminalização da juventude, ou mesmo qualquer questão sobre as políticas educacionais ou de saúde ou de assistência, sem a gente pensar num processo mais amplo que está em curso, que é o processo de encarceramento em massa e genocídio da juventude negra, pobre, periférica das grandes cidades do Brasil. E nesse contexto, o momento que a gente está vivendo de muitos ataques ideológicos às políticas públicas, especialmente às políticas educacionais, a importância do Conselho se torna ainda maior. Então, esse resultado
aparentemente um resultado bastante satisfatório do ponto de vista do fortalecimento dos conselhos como instância de participação democrática. Ele é animador nesse sentido, porque é um elemento a menos para fazer a pressão que as escolas têm sofrido, que a educação tem sofrido, por conta de questões puramente ideológicas, às vezes até difícil da gente entender, né? Enfim, acho que a discussão está posta, né? E está todo mundo acompanhando. Sim. Essa questão das medidas socioeducativas, a gente pode relacionar aos conselheiros tutelares diretamente? Com certeza. De que forma? Explica para a gente. Com certeza. Por quê? Porque os conselhos tutelares podem fazer inspeção nas unidades, aqui em São Paulo, da Fundação Casa, mas nas unidades de internação. Sim. E um conselheiro tutelar que preze pela integridade das crianças e adolescentes, que tenha um ECA como base basilar para sua atuação. Sim. A gente tem um sistema socioeducativo, eu acho de uma hipocrisia a gente chamar de sistema socioeducativo, porque, na verdade, é o aprisionamento da criança e do adolescente, né? É um sistema prisional. Para mim, é assim que é. E o que acontece? Por exemplo, nós temos hoje um caso, a Casa Nogueira, que faz parte do complexo da Fundação Casa, do complexo Raposo Tavares, tem suspeita de tortura. Teve um caso simbólico com repercussão no final do ano passado, dezembro de 2018, e agora retorna suspeição de tortura nos adolescentes internados. Sim. Então, tem um conselheiro tutelar da região do Butantã, do qual o complexo Raposo Tavares faz parte, que ele foi na Casa Nogueira visitar os meninos, perguntar como eles estavam, se tinham sido torturados, para, inclusive, acalmar as famílias dos internados que nem sempre podem ir. Claro. Então, é de fundamental importância que a gente tenha conselheiros tutelares que tenham o ECA como fundamento para a sua atuação, porque acaba fazendo a defesa de uma criança que está num sistema de privação de liberdade. Sim, ainda mais vulnerável do que outros jovens e adolescentes. Exatamente. E falando num sistema carcerário que é bastante questionável. E a gente não pode pensar, eu sou militante do movimento negro unificado, e a gente não pode pensar em sistema socioeducativo, em sistema prisional, sem pensar na questão racial, porque quem está dentro do sistema socioeducativo é o adolescente, é o jovem negro, na sua grande maioria. São Paulo tem um número absurdo de jovens em privação de liberdade, por volta de 26 mil jovens. Puxa, bastante mesmo, sim. 26 mil, o Brasil tem mais ou menos perto de 90 mil jovens internados. O São Paulo tem uma quantidade quase que 1/3, né? Sim. Dos internados no país todo. E desse número absurdo, uma porcentagem muito grande de negros. A estatística do sistema, que dá conta do que acontece no socioeducativo, diz que por volta de 62% são negros. A gente sabe que é muito mais, que esse número é subdimensionado. Sim. Né? E num momento em que se discute, inclusive, redução de maioridade penal. Então, se a gente fala num número alto, esse número pode ser ainda maior. Daniel, uma reportagem recente que mostra que em julho, essa reportagem, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, tramitavam 23 projetos de lei que propõem alteração no Estatuto, no ECA. E 5 deles sugerem um aumento do período de privação de liberdade de jovens infratores. Então, ainda tem essa discussão para ser feita. Porque há um tempo atrás, no Congresso, ela foi abandonada, mas agora voltou a tramitar. O Senado, enfim, está discutindo isso também. É muito prejudicial uma medida dessa. Essa discussão vai e vem, né? Na verdade, a estrutura toda é bastante perversa.
Porque você tem, de um lado, a negação quase que absoluta de acesso a direitos básicos para uma camada bastante significativa da população jovem, aliada a outros fatores que acabam, enfim, levando o adolescente a se envolver ou não se envolver, porque nem todo mundo que está criminalizado ou encarcerado, inclusive, talvez até de uma maneira bastante significativa no caso dos jovens, dos adolescentes, né, são realmente autores de atos infracionais, mas enfim. A saída, depois que se entra no sistema socioeducativo, a saída é algo muito difícil. Então, se exige muita coisa para que uma medida seja considerada cumprida, se exige que o adolescente se profissionalize, trabalhe, estude. A gente ignorando absolutamente que uma questão, um verdadeiro paradoxo jurídico que está na base dessa questão, que é a Organização Internacional do Trabalho reconhece o tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil. Sim. E a gente olha para esses jovens não como vítimas de trabalho infantil, mas como autores de crimes. Sim. E trata realmente de uma maneira que é punitiva, realmente constrangedor a gente chamar de socioeducativa, por mais que haja muito esforço de muita gente trabalhando, não seja no sistema das medidas em meio fechado ou meio aberto, mas é difícil a gente chamar realmente de socioeducativo levando isso a sério. Então, e até complementando o que eu disse antes, a escola acaba funcionando como um equipamento que pode, em alguns casos, ter um papel também bastante perverso ao mesmo tempo, o judiciário exige a escolarização, mas a escola normalmente não quer acolher o adolescente que, entre aspas, dá problema. Sim, né? sim. Com todas as dificuldades também, sem julgar as direções das escolas, etc. A gente sabe que o ataque, o primeiro ataque à educação é o do subfinanciamento e quem está ali trabalhando na escola não tem muito... A questão não é do indivíduo, né? Nem o gestor, nem o professor, não é... A questão é o sistema mesmo. Isso, existe uma estigmatização muito grande. Sim. Né? E a gente tem no Conselho Tutelar, com um perfil mais conservador nessa perspectiva, enfim, de uma visão puramente ideológica, dissociada da realidade. Num momento desse é algo problemático mesmo. Sim. Agora, Adriana, você representando o Fundo Brasil. O Fundo Brasil que apoia entidades, enfim, que lutam na defesa de direitos humanos. E daí tem um dado interessante que, historicamente, as organizações da sociedade civil apresentaram ao Fundo Brasil principalmente pautas ligadas à defesa de direitos na aplicação de medidas socioeducativas, à criminalização da infância, da juventude negra e periférica, o extermínio dessa parcela da população. Então, são muitas as entidades defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes. Sim, sem dúvida. Historicamente, uma parcela muito importante dos projetos que a gente recebe ligados à infância e à juventude tem a ver com com o cumprimento de medidas socioeducativas e com a criminalização da juventude, né, que acaba impactando, como eles já disseram anteriormente, um número muito maior de crianças e jovens negros, né? Sim. Então, até pouquíssimo tempo atrás, a quase totalidade dos projetos que a gente recebia eram dessa natureza. Era dessa área. Mudando de um pouquinho de área, mas continuando a falar sobre direitos de crianças e adolescentes, já que você tocou nesse assunto do trabalho infantil, porque, de fato, se a gente for parar para pensar que os garotos, os aviõezinhos, como eles chamam, eles são vítima do trabalho infantil e não criminosos, enfim, ali praticando algum tipo de infração, você coordena atualmente um edital que é combatendo o trabalho infantil na indústria da moda. Isso. Que responde a uma demanda, inclusive, que veio da sociedade civil. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. O edital combatendo o trabalho infantil na indústria da moda é uma parceria com o Instituto CIA, né, no sentido de justamente tentar mitigar um pouco dos impactos causados pelas empresas, né, e por toda a cadeia da moda, a cadeia produtiva da moda, né. Sim. Esse tipo de parceria, né, a gente entende que esse tipo de parceria entre fundações, sociedade civil e até mesmo institutos empresariais, ele dá conta de alcançar uma parcela da juventude a quem não se está oferecendo, né, o equipamento social, a quem que não tem acesso a esse equipamento social que o resto da população tem, né? Sim. E muitas vezes a criança que está ali trabalhando, ela é vítima de um Estado que, enfim, não foi atrás dessa criança, não viu que ela estava fora da escola ou não ofereceu a vaga na escola quando era preciso. Então é por isso que, de volta ao conselheiro, eles são tão importantes assim como o Ministério Público? Com certeza. Eu acho que tem uma questão aí que a gente tem que pensar,
que quando a criança chega no pior tipo de trabalho infantil, que é a indústria do tráfico, que é a que mais oferece postos de trabalho para a infância e adolescência, a infância e juventude, quando a criança chega aí é porque teve um total abandono do Estado, Quando o conselheiro tutelar, ele preza por pautas conservadoras, o que ele faz? A escola tem problemas para receber o adulto, o jovem, o adolescente, que dá problemas, que cometeu ato infracional, e o conselho tutelar, ele reforça isso. Sim. Ele não abre para discussão de que existe a possibilidade daquela criança se acessar a serviço de educação, de cultura, a alimentação, né? O Estado brasileiro não garante à criança e ao adolescente alimentação digna. Sim. Então, quando a criança chega, hoje um componente bastante forte do sistema socioeducativo, o tráfico de drogas, tanto para os homens quanto para as meninas, tanto para os jovens masculinos quanto as meninas, os meninos e as meninas, é um componente muito forte a questão do tráfico. Quando a gente fala em sistema socioeducativo, em ato infracional, em adolescente infrator, a sociedade toda, os programas sensacionalistas propugnam que tem um monte de assassino no sistema socioeducativo. Lê do engano. As maiores parcelas é furto e roubo, Sim. depois tráfico de drogas. É uma parcela muito menor a questão do atentado à vida, né? Sim. Mas, linkando com a questão da redução da maioridade penal, o parlamento e tal coloca que é necessária a redução da maioridade penal porque existe uma impunidade. Sim. Não é verdade. Não é verdade. Para o adulto, o crime de homicídio, a punição varia de 12 a 20 anos, com agravo, né? E o jovem infrator, com o cumprimento de 1/6 da pena, ele pode sair, e o jovem infrator cumpre 3 anos de medida socioeducativa se ele for, no caso de homicídio. Se você fizer as contas, o sistema socioeducativo, a criança e o adolescente passa mais tempo privado de liberdade do que um adulto. Sim. Que cometeu um homicídio. E é um ciclo vicioso, né? Porque a gente tem dados do Conselho Nacional de Justiça que dizem que a população de meninos e meninas no sistema socioeducativo, cumprindo medidas, e mesmo no sistema carcerário, um número importante dessas crianças, eles são oriundos do trabalho infantil, né? Então, essa noção de que a gente tem de que o trabalho infantil, de que alguns de nós temos, né, de que o trabalho infantil protege a criança de ter acesso a lugares mais perigosos, né, na verdade é o contrário, né? O trabalho infantil ele acaba acaba apresentando a criança a um mundo em que assédio sexual é uma realidade, Sim. né, ao tráfico de drogas, enfim. Então é uma noção muito pervertida do que Agora, acontece quando de você fato. fala dessa história dos garotos que trabalham no tráfico, é uma escolha política você enquadrá-los como vítimas de trabalho infantil ou criminosos que estão praticando algum tipo de infração? É uma escolha política? Na verdade, tem uma questão jurídica que precisa ser bem enfrentada, né? Porque tradicionalmente o que é feito, que o sistema de justiça faz, é tratar esse adolescente como autor de um ato infracional, e só. Sim. Né? E na prática mesmo, se a gente for olhar concretamente, o que acontece é a responsabilidade, não é nem responsabilização, é punição mesmo. Sim. É uma vingança. Inclusive com muitas situações de violência, de tortura, enfim. Quando eu usei a palavra
cruel, perverso, é que realmente eu não consigo pensar em outra coisa quando eu penso no sistema socioeducativo. E a gente promete uma coisa, em primeiro lugar, né? Esse papo da impunidade tem que ser muito bem pensado, porque realmente existem muitas situações, inclusive no tráfico, isso acontece com alguma frequência, em que a pena do adulto é menor do que o tempo de internação do adolescente. Por mais que a lei proíba isso expressamente, a lei do SINASE proíbe que a consequência para o adolescente seja mais gravosa do que para o adulto, e isso acontece o tempo todo. Enfim, a gente tem estudos suficientes demonstrando isso. Então, o sistema todo é montado, o sistema socioeducativo é montado de uma maneira que pressupõe, se a gente quer levar a sério, que a gente faça essa reflexão, e é uma reflexão jurídica profunda, que precisa ser feita, é algo que tem que ser enfrentado, porque justamente a gente está falando de proteção de direitos dos dois lados, né? Então, quando a gente está falando do adolescente como vítima de um trabalho infantil, o que é mais importante para a sociedade brasileira? Que prevê na Constituição, no artigo 3º, que é o objetivo fundamental do Brasil, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir as desigualdades, todas as formas de discriminação. Me parece que fica relativamente fácil a gente entender o que deveria ser prioritário nessa questão. Claro, né? Sim. E eu acho Espera um minutinho, a gente já volta para esse papo rapidinho, eu vou botar mais uma pessoa nessa conversa. A gente vai agora para Fortaleza, no Ceará, conversar com a Thalita Maciel, que é assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Uma das principais pautas da organização hoje é a defesa do direito à educação. Por exemplo, combate a propostas como militarização de escolas e o Escola Sem Partido e as tentativas de proibição do debate de gênero nas escolas. Oi, Thalita, seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Oi, tudo bem? Obrigada. Obrigada a todos e a todas. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre esse combate que vocês têm feito nessa área da educação. Como que funciona? Quais as críticas, quais as denúncias que vocês recebem? Como vocês agem a partir disso? Então, o SEDECA Ceará tem recebido muitas denúncias, né? Que traz para a gente a análise de contexto de que a militarização está muito presente nas políticas públicas, né? Está muito presente na vida da juventude, na vida dos adolescentes, dos jovens. Isso tem nos preocupado bastante, né? As escolas já têm sido esse cenário, né? Esse apontamento de que essa visão militarizada, né, tem chegado. O Ceará foi um dos estados que aderiu a essa proposta do governo Bolsonaro, né? A constituição, a implantação de escolas cívico-militares. E para a gente tem essa proposta como muito preocupante, assim, a gente já traz, né, um aprofundamento da polícia, um aprofundamento das Forças Armadas nos espaços públicos, nos equipamentos públicos, né, e agora a gente tem escolas militarizadas, né, com um disciplinamento, com controle dos corpos dos meninos, né, que isso já acontece no socioeducativo, como estava sendo debate agora há pouco. Né, e a gente percebe isso permeando toda a política para a infância e adolescência. Né? Então, a gente tem se preocupado bastante com essa pauta. O SEDECA tem recebido muitas denúncias já, né, de uma gestão que não consegue gerir os conflitos de uma forma, né, a partir da justiça restaurativa, a partir de uma outra proposta de mediação de conflitos, e aí a gente tem como bastante preocupante que implantações de escolas como essa que vai aprofundar ainda mais essa não mediação, né, a partir de uma mediação que a gente acredita, que é na construção da liberdade, que é na construção do direito à liberdade, do direito a dividir, enfim, né, dessa construção que a gente acredita, né? E nesse sentido, sim. E nesse sentido de apresentar soluções, vocês atuam também na formação e educação popular com crianças e adolescentes na periferia. Isso, a gente tem feito um trabalho, né, junto com o coletivo de adolescentes e jovens nas periferias de Fortaleza, muito pautado, né, essa demanda chegou muito forte ao SEDECA, também a partir desse conflito instaurado, né, dessa guerra instaurada nas comunidades. A gente vive hoje no Ceará uma crise de segurança pública bastante distante, né, em que a polícia tem feito abordagens truculentas, né, na periferia, toques de recolher. A gente tem muito explícito também nos bairros da periferia de Fortaleza, eventos culturais da juventude, promovidos pela juventude, como bailes, rodas de rap, né, enfim,
rodas de reggae, que são simplesmente acabadas, né? São destruídas pela força da polícia nas periferias. Então a gente tem sido convocado também para estar junto com esses coletivos. E o SEDECA tem um trabalho em 3 comunidades da periferia de Fortaleza, nesse sentido de fortalecer a força também da juventude, acreditando que a participação desses sujeitos, né, que são os principais diretamente envolvidos nessa questão, né, que sofrem as violações diretamente, que tem capacidade de fato de reagir e resistir a tudo isso. Então a gente tem um trabalho realizado muito a partir da cultura, da arte, com esses coletivos na periferia, né? Que bom. Pautando essa questão do feminino, da criminalização, do superencarceramento. Sim. Thalita, agradeço muito sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.